Meu nome é Bruno Galvão, eu sou o seu professor de ciências e vou falar sobre sistema respiratório. É um assunto voltado para alunos do 8º ano do ensino fundamental e faz parte do grande tema Vida e Evolução. Bom, o objetivo básico desta aula é permitir que o aluno possa reconhecer as estruturas do sistema respiratório, ao mesmo tempo que ele possa entender o processo de respiração humana e, com isso, também compreender o processo de hematose. Quando eu penso em sistema respiratório, na biologia, normalmente, esse assunto é voltado para o sistema respiratório humano, então, que isso fique bem claro. Qual seria a função do sistema respiratório? A função geral do sistema respiratório é permitir que o seu corpo absorva oxigênio. Então, vai ser através do sistema respiratório que você vai obter o oxigênio que você necessita. E liberar o gás carbônico no ambiente. Então, o oxigênio que a gente inspira, quando eu inspiro, eu estou colocando o oxigênio dentro dos meus pulmões e quando eu expiro, solto o ar, eu estou liberando o gás carbônico, que é um produto final de várias reações químicas que ocorrem dentro do nosso organismo. Quais são os componentes do sistema respiratório? Bom, nós temos as fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Vamos ver isso numa figura aqui, só para você ter uma noção da localização desses órgãos. Então, temos aqui, na região da cabeça ali, no nosso nariz, dentro do nosso nariz, essas duas aberturas são as fossas nasais. Descendo, seguindo aí, a partir de fossas nasais, indo em direção ao pescoço, nós temos a faringe, depois temos laringe, traqueia, brônquios, ou seja, a traqueia se divide em dois tubos, que são os brônquios, e esses brônquios dentro do pulmão ainda se dividem em tubos menores, que são os bronquíolos, e finalmente vão chegar nos alvéolos. Nós vamos ver cada parte dessa do sistema respiratório e vamos entender qual a função de cada um. Vamos começar aí com as fossas nasais. As fossas nasais, então, são dois ductos, né? São esses furos, vamos dizer assim, do nosso nariz, as duas entradas de ar, que começam nas narinas, então, e termina na faringe. Possuem pelos e muco protetores. Então, esses pelos que estão dentro do nariz, eles são importantíssimos para ajudar a proteger o nosso sistema respiratório, proteger o nosso corpo internamente, então. Porque o ar que nós respiramos, ele pode ter impurezas, poeira, micro-organismos como vírus e bactérias, e esses pelos ajudam a impedir a entrada desses micro-organismos ou dessa sujeira que está presente no ar. Saindo da fossa nasal, então, o ar vai passar pela faringe. A faringe, lembrando que a faringe é um órgão que faz parte tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório. A faringe, então, vem logo após as fossas nasais e ela vai estar ligada à laringe. A laringe é um tubo com reforços cartilaginosos, localizados na região do pescoço. Então, nós temos aqui, ó, as fossas nasais, a faringe está aqui atrás e a laringe já começa aqui na região do pescoço e o ar vai seguindo esse caminho. Bom, na laringe a gente pode perceber a epiglote. Epiglote, principalmente nos homens, é mais destacado, essa região aqui do pescoço que fica muito mais nítido nos homens, que tem aqui uma projeção para fora, é a região onde fica a epiglote, que nada mais é do que um prolongamento da laringe que vai em direção à faringe e evita que o alimento entre no sistema respiratório. Nós temos que pensar o seguinte, nós temos a boca, que inclusive muitas vezes a gente respira pela boca, o que não é correto, mas a boca é para ingerir alimentos. E logo aqui acima nós temos as fossas nasais, elas vão ter um encontro aqui nessa descida. A faringe pertence aos dois sistemas, digestório e respiratório.
Agora, imagina se não tivesse algo que nos protegesse da comida entrar no pulmão. Você ia engasgar, você ia ter vários problemas. E imagina também se o ar entrasse diretamente no seu estômago. Isso acontece às vezes, a gente tem gases, etc., que faz muito mal, que não é legal. Então nós temos a epiglote na laringe, que vai ser um prolongamento dessa laringe, que vai evitar que a comida desça em direção aos seus pulmões. Bom, além da epiglote, nós temos nessa região da laringe, aqui também próxima à epiglote, nós temos as cordas vocais. Eu consigo falar com você, aluno, agora, porque eu tenho cordas vocais que são capazes de abrir e fechar e vibrar, e elas conseguem controlar a entrada e a saída de ar, principalmente, e consegue fazer uma vibração que vai gerar esse som que é da minha voz. E isso é graças às pregas vocais ou às cordas vocais. Então, que está presente também na laringe, assim como a epiglote. Bom, logo quando sai da laringe, quando entra aqui na nossa caixa torácica, então quando a gente pensa em caixa torácica, a gente pensa nessa região toda aqui, né? E o pulmão vai estar lá dentro. Aí a gente está entrando nas vias aéreas inferiores. Até agora nós estávamos falando de fossa nasal, faringe, laringe, nós estávamos falando do aparelho respiratório superior. Agora nós estamos falando da traqueia já. A traqueia ela já pertence a essa região aqui da nossa caixa torácica. E a traqueia é um tubo com paredes reforçadas com anéis cartilaginosos. Esse reforço de anéis cartilaginosos é para impedir que a traqueia se feche. Então, são anéis bem fortes, vai manter essa traqueia aberta para passagem de ar, e essa traqueia, quando chegar no fim da traqueia, ela vai se ramificar. Então está vindo um tubo, a traqueia, de repente ela se divide em dois. Ela se divide em dois tubos, que vão ser menos calibrosos, ou seja, mais finos do que a traqueia, que nós vamos chamar então de brônquios. Bom, então nós estamos acompanhando por onde esse ar vai passar dentro do nosso corpo. Entrou na fossa nasal, passou pela faringe, foi para a laringe, entrou na traqueia, a traqueia se dividiu em dois, que são chamados os brônquios, e esses brônquios já penetram cada um em um pulmão. Nós temos um pulmão direito, um esquerdo, e esses brônquios, então, um vai entrar no pulmão direito e outro no pulmão esquerdo. Bom, esses brônquios, quando eles entram para dentro do pulmão, eles começam a se ramificar mais ainda, como se fosse um galho de uma árvore. Pensa num tronco de árvore, aí começa a vir galhos cada vez mais finos, até chegar nas pontinhas da árvore. Os brônquios vão fazer isso, os brônquios vão se ramificar, formar ductos menores, que vão ser os bronquíolos, que vão se ramificando cada vez mais até ficar bem pequenininho. Um conjunto desses bronquíolos, que seriam as ramificações desses brônquios, ficando cada vez menores, a gente chama de árvore brônquica. Você vê que tem até uma relação com a ideia de árvore que eu falei, por isso o nome. Ok, então quando nós falamos então que esse ar passou por todos esses tubos, esse ar chegou nos brônquios, depois nos bronquíolos, que são várias ramificações, finalmente o ar vai chegar naquela região que realmente faz a troca gasosa. O que é isso? É aquela região que realmente vai absorver o oxigênio para dentro da sua circulação sanguínea, e é aquela região também que vai devolver o gás carbônico para ele voltar e você jogar fora aqui na hora que você expirar, jogar o ar para fora. Essa região que faz essa troca gasosa é a região dos alvéolos. Então, cada bronquíolo, aquelas ramificações bem pequenininhas que chegaram lá no seu pulmão, eles vão ter lá na pontinha deles esses alvéolos. Os alvéolos, eles são bem pequenininhos, são como pequenas bolsas que tem uma camada bem fininha ao redor deles, e é nessas bolsas que vão entrar o ar, o oxigênio, especialmente, que é o que nós
desejamos utilizar no nosso organismo. Essas bolsinhas, então, chamadas de alvéolos ou alvéolos pulmonares, vão fazer a troca gasosa, vão fazer um processo chamado hematose, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Bom, essas trocas gasosas, basicamente, elas vão ocorrer levando oxigênio para o sangue e tirando gás carbônico. Sabendo que o ar é composto principalmente por nitrogênio, aí você pode se perguntar, mas o que vai acontecer com o nitrogênio? Nada, o nitrogênio entrou, vai chegar lá nos alvéolos, vai voltar e vai sair do jeito que entrou. Nós não absorvemos nitrogênio na respiração, ok? Nós vamos absorver apenas o oxigênio. Vamos falar então dos pulmões. O que são os pulmões? Os pulmões são formados principalmente pelos alvéolos, sendo estimada a presença de 300 milhões de alvéolos nos pulmões. É uma quantidade absurda, né? Então nós tínhamos lá várias ramificações dos brônquios, que eram os bronquíolos, e no finalzinho desses bronquíolos ainda você tem uma quantidade enorme de alvéolos, e esses alvéolos é que realmente são a maior parte da constituição dos pulmões. Então os pulmões, eles têm em seu interior brônquios e bronquíolos, mas o pulmão basicamente é formado em maior parte pelos alvéolos, que são essas estruturas pequenas que realmente fazem as trocas gasosas. Esses pulmões, eles são revestidos por uma fina camada chamada de pleura, e essa pleura então vai manter uma certa firmeza desses pulmões. Nos alvéolos, então, vai ocorrer essas trocas gasosas que nós falamos, e nós damos um nome para essas trocas gasosas de hematose. A hematose, então, nós vamos ver agora como que ela ocorre. Vamos observar o que seria a hematose nesta figura aqui. Bom, a hematose, então, vai ser esse processo em que o gás oxigênio vai se difundir, ou seja, vai passar para os capilares sanguíneos e vai penetrar nas hemácias. A hemácia que eu representei com essa bolinha vermelha, com o centro mais claro. A hemácia é uma célula, mas ela é uma célula que não tem núcleo. Isso é muito interessante para essa célula, porque é uma célula que vai carregar oxigênio. Uma célula que tem que transportar algo, é interessante que ela tenha muito espaço interno. Para que uma célula dessa vai ter núcleo ocupando aquele espaço todo? Não, é uma célula anucleada, ou seja, sem núcleo, super eficiente em transportar oxigênio, gás carbônico, entre outras substâncias. Bom, vamos olhar aqui novamente. Eu representei de azul aqui o que seria um alvéolo. É só uma representação esquemática, na verdade o alvéolo ele tem células ao redor dele, é bem fininho. Esse alvéolo, então, é o que contém um oxigênio. Lembra que a troca gasosa ocorre no alvéolo. Então esse oxigênio dentro do alvéolo, ele vai passar essa barreira aqui dos capilares sanguíneos, esse oxigênio vai atravessar essa barreira e vai entrar para dentro das hemácias. É um processo que ocorre de forma química, ou seja, existe uma atração química do oxigênio com alguns compostos que existem dentro da hemácia, e esse oxigênio então vai entrar dentro dessa hemácia e vai conseguir então a hemácia, que é nada mais do que as células vermelhas e é o que faz o nosso sangue ser vermelho, essa hemácia vai levar o oxigênio para todas as células do nosso corpo. Está aí uma função importantíssima do sangue, carregar oxigênio para todas as células do corpo. Bom, nós falamos aí então de alguns componentes que fazem parte do sistema respiratório. E são os componentes por onde o ar passa, em especial por onde o oxigênio passa. Mas existem ainda músculos que estão associados ao sistema respiratório. Nós temos os músculos intercostais e o diafragma. Estes músculos, eles se contraem, o que vai provocar a inspiração. Isso eu gostaria de mostrar aqui para vocês com um exemplo aqui muito pequeno aqui, muito simples. Vou pegar rapidamente aqui uma bolinha. Bom, essa bolinha, ela tem aqui
Eu tirei o pino dela, então está vazando ar. Então imagina que essa bolinha é o pulmão e que os meus dedos são as costelas, assim como eu tenho as costelas aqui na frente. Então os meus dedos são as costelas e nós temos músculos intercostais, entre as costelas. O nosso pulmão, quando estamos com esses músculos relaxados, ele fica assim, ó, com pouco espaço lá dentro para entrar ar. Quando eu movimento esse músculo, quando esse músculo se contrai, a contração dele faz ele abrir. E aí olha o que acontece, o ar entra. Então os músculos intercostais, quando eles se contraem, eles permitem a abertura da caixa torácica e faz o ar entrar. Olha aqui novamente, o ar entrou. E nós temos também o diafragma. O diafragma, diferente dos músculos intercostais, ele não fica aqui nas costelas, ele fica abaixo dos pulmões. Vamos colocar aqui, ó, vai ser minha mão empurrando aqui, ó. Quando eu estou empurrando, eu estou impedindo que entre mais ar dentro desse pulmão. Quando esse diafragma ele se contrair, a contração dele faz ele descer. Quando ele desce, olha lá, o ar entrou de novo. O ar entra naturalmente. O ar ele tende a ocupar um espaço onde não tem ar. Se você tiver um espaço vazio, sem ar nenhum, sem nada ocupando ali, e você abrir o espaço ali para o ar entrar, ele vai entrar naturalmente. Então, o processo de respiração acontece através desses músculos, os músculos intercostais e o diafragma, que são músculos importantíssimos para que ocorra a nossa respiração, os movimentos respiratórios. Então, a ideia básica é essa. Tanto os músculos intercostais quanto o diafragma, quando eles se contraem, eles abrem espaço na caixa torácica, para baixo também, e aí o ar entra, enche os seus pulmões. Quando eles relaxam, quando eles param de fazer força, aí a sua caixa torácica fecha de novo, o seu diafragma sobe, e aí você joga o ar para fora, você expira. Bom, essa é a ideia geral do sistema respiratório e espero que tenha dado para entender como o ar circula dentro desse sistema, nesses tubos e como os músculos estão relacionados com isso. Vamos ver alguns pontos principais dessa aula. Nós vimos os componentes do sistema respiratório: fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos. Nós vimos a proteção por pelos. Nós falamos que os pelos do nariz ajudam a evitar a entrada de vírus, bactérias e sujeira. Eu vou dar um destaque aqui nos pontos principais para muco e cílios. Nosso nariz, além dele ter os pelos, a gente vê secreção, né? Ah, o pessoal fala assim, meleca, nossa, que nojento. Não, mas aquilo ali é importantíssimo para você. A gente chama de muco. Esse muco, ele também leva micro-organismos, ele também leva sujeira para fora do seu corpo. Além desse muco, que é produzido em quase toda a via respiratória, também tem uns cílios, pequenos cílios que não são pelos, mas eles são estruturas nas células que fazem um batimento e conseguem empurrar esse muco para cima, tirando qualquer sujeira que tenha entrado para dentro do seu sistema respiratório, seja na laringe, seja no brônquio, nos bronquíolos, até nos bronquíolos ainda tem esses cílios. Nós falamos então da troca gasosa que ocorre nos alvéolos, é nos alvéolos que ocorre a absorção de oxigênio. Nós falamos dos músculos associados, os intercostais e o diafragma, que movimentam o nosso pulmão e permite a nossa respiração. E essa é a ideia geral sobre o assunto. Vamos só ver dois exercícios aqui rapidinho. O que é hematose? O que nós falamos que é hematose agora mesmo? Hematose é aquele processo em que o oxigênio sai dos alvéolos e passa para dentro dos capilares sanguíneos e entra na hemácia. A hematose basicamente é essa a ideia, ok? E finalmente, quais são os músculos envolvidos na respiração e como funcionam? Eu dei bastante destaque nessa parte, né? Bom, os músculos ao se contraírem, os músculos intercostais e diafragma, ao se contraírem, eles abrem a caixa torácica e permitem a entrada de ar. Ao relaxarem, eles fecham a caixa torácica, isso comprime, faz pressão nos pulmões e faz a gente expirar, tirar o ar do organismo.
Essas são as ideias principais de hoje. Eu agradeço a você e desejo bons estudos.